Esse podcast é uma iniciativa da Anestesia de Valor, uma comunidade com o intuito de aproximar a classe médica da anestesia preditiva, tecnológica e segura. Os episódios, conduzidos pelo host Dr. Jorge Preto, contam com a participação de profissionais influentes para a inovação da saúde. Ouça novas perspectivas e crie a sua concepção de valor. Fique agora com um novo episódio do podcast Anestesia de Valor. Olá, ouvintes do podcast Anestesia de Valor. Eu sou o Jorge Preto, sou CMIO da Anestec e host da nossa comunidade de médicos anestesistas e de gestores. Hoje eu tenho o prazer de receber um amigo, que é o Roberto Gordilho. Ele é fundador e CEO da G Saúde, professor palestrante, apresentador do canal G Saúde no YouTube, autor do livro Maturidade de Gestão Hospitalar e Transformação Digital, Os Caminhos para o Futuro da Saúde. Ele é formado em processamento de dados com especialização em sistema de informação, engenharia de software, desenvolvimento web, finança, contabilidade e auditoria pela FGV e formação executiva na Kellogg Business School de Chicago, na Universidade de Califórnia. Foi diretor de empresas e coordenou direto ou indiretamente a implantação de sistema de gestão de mais de 300 hospitais no Brasil e alguns países da América Latina. Seja muito bem-vindo, Roberto. Tenho uma honra de conversar com você e hoje nós vamos falar sobre a interação da gestão institucional com a anestesiologia. Seja muito bem-vindo, se apresenta do jeito que você gosta de se apresentar e vamos falar um pouco aí sobre gestão e saúde, que é um termo que nos agrada muito. Oi, Jorge, um grande prazer estar aqui com a audiência, grande prazer de estar participando, assim, agradeço já de antemão aí o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês. E assim, a minha apresentação, o que eu gosto de falar é o seguinte: olha, pessoal, eu sou apresentador do canal G Saúde no YouTube, autor do livro Maturidade, Gestão Hospitalar e Transformação Digital, Os Caminhos para o Futuro, e fundador e CEO da G Saúde. Eu acho que isso resume o meu momento atual. A minha missão é transformar a saúde do Brasil através da gestão, e o que eu faço é levar os hospitais a resultados extraordinários. Eu tenho uma crença muito forte que, com o método certo, qualquer hospital pode alcançar resultados extraordinários. E o nosso trabalho tem sido justamente de desenvolver esses hospitais para que eles alcancem resultados extraordinários. E dentro disso, eu acho que esse papo que a gente vai ter hoje aqui, falar do centro cirúrgico, falar do coração do hospital ali que pompeia para todo mundo, é essencial. Roberto, muito prazer falar com você. Tem uma frase de um outro podcaster que eu gosto muito, que é da empresa autogerenciável, Marcelo Germano, que ele fala que as habilidades que te trouxeram aqui não são as habilidades que vão te levar para o próximo nível. E, normalmente, ou você tem que estudar, você tem que aprender, você tem que se aprofundar, você tem que trazer pessoas que já saibam isso para te ajudar a trilhar esse caminho. E isso é muito verdadeiro, e eu vejo ainda a gestão hospitalar no Brasil, de um modo geral, ainda que falta muita habilidade, tanto técnica quanto não técnica, para a gente conseguir resultados realmente extraordinários. A gente, obviamente, tem alguns polos, como em todas as áreas, tem alguns locais com uma gestão muito boa, mas, no geral, a nossa gestão ela é muito... ainda deixa muito a desejar. Eu vejo assim muita tomada de decisão não baseada em dados, tomada de decisão com um custo alto, sem retorno sobre investimento. Eu vejo isso acontecendo no dia a dia, frequentemente, né? Como que você vê esse cenário e como que isso mudou nos últimos anos? Porque a gente vê uma evolução nesse contexto, e como você está trabalhando com isso, né, você tem um panorama melhor que o meu aqui desse lado. Né? Coincidentemente, eu estava num evento no sábado passado e o palestrante foi o Marcelo Germano, e eu vi dele também essa fala lá, que é uma fala muito recorrente. E assim, o que vai nos levar para frente é o que nós não sabemos ainda, é a primeira coisa. O que nós sabemos nos trouxe até aqui, o que nós não aprendemos ainda é o que vai nos impulsionar. Quanto mais nós desenvolvermos novas habilidades, mais nós vamos estar
preparados para esse mundo de transformação. E em relação aos hospitais, o que é que eu tenho visto, Jorge? Assim, os hospitais estão numa situação que eu defino como com grandes oportunidades de melhoria. Os hospitais têm estrutura, então se nós pegarmos uma média hoje dos hospitais do Brasil, eles têm uma estrutura suficiente para atender, eles têm uma quantidade de equipamento suficiente para atender, eles têm uma TI suficiente para atender, tem estratégia, grande maioria elabora o seu planejamento estratégico no final do ano, tem processos formalizado, não formalizado, mais eficiente, menos eficiente, mas tem processo e tem pessoas. E o que eu pergunto sempre é o seguinte: se você tem tudo, por que não tem resultados extraordinários? E o grande elemento é que, dentro dos hospitais, nos últimos 30 anos, nós formamos uma excelente equipe técnica, mas nós não formamos líderes com foco em resultados. Até algum tempo atrás, quando eu comecei a GE Saúde em 2016, 2017, falar de resultado era um anticristo, assim, não. Falar de resultado em hospital, falar que o hospital precisa ganhar dinheiro, precisa ter lucro, era um negócio assim, estou falando de 7 anos atrás. Então, de lá para cá, já se evoluiu muito, já se entendeu que um hospital é uma empresa, como empresa tem despesa, tem compromissos, tem receita, e precisa ter resultado para crescer, para se desenvolver, para remunerar melhor as pessoas, para melhorar sua estrutura, seus equipamentos, sua TI, seus processos. Então, só isso foi uma grande quebra de paradigma. A partir daí, vem a segunda parte do processo. Como alcançar resultados extraordinários? E aí a gente precisa formar líderes e precisa desenvolver processos, porque é pessoas e processos que vai levar. Se nós já temos estrutura, já temos equipamento, já temos TI, já temos processos operacionais, já temos estratégia e já temos pessoas no operacional, eu preciso formar líderes que trabalhem essas pessoas, essa formação e processos gerenciais. Isso é que vai levar os hospitais para um outro nível. Utilizar melhor os recursos que tem para efetivamente construir os resultados. Esse é o jogo. E a pandemia, ela deu uma ajuda muito grande no aumento desse nível de consciência. Porque quando a água baixou, se viu que estava todo mundo nu. Literalmente. Então, precisava melhorar muito, existiam grandes oportunidades de melhoria. E aí, eu acho que mudou o nível de consciência. Hoje eu vejo os hospitais buscando se profissionalizar seus processos de gestão de uma forma muito mais intensa. Perfeito. Eu vejo isso assim no dia a dia. Eu trabalho em hospitais acreditados de várias entidades diferentes. Os hospitais, eles buscam, todos eles têm processo, todos eles são... Tá mapeado os processos, tem pessoas, bem que você falou. Só que qual é o processo que você precisa dar atenção? Porque eu vou dizer, tem protocolo e processo na anestesia que deve ter uns 50 dentro de um centro cirúrgico. Quais são os fundamentais? Quais que o líder tem que dizer assim, cara, isso aqui não pode sair da meta? Algumas coisas são mais tolerantes, outras são menos tolerantes. E aí, quando você não tem uma comunicação, uma linha direta com a alta gestão, dizendo, ó, isso aqui é fundamental, essas 5, 6 coisas são fundamentais, isso aqui vocês têm que ter máxima atenção, e aí você tem que ter o líder olhando para esses indicadores dia a dia. Aí você começa a ter uma cadeia de excelência e buscando um resultado em conjunto. Porque senão a direção do hospital quer uma coisa, o centro cirúrgico quer outra. Quer outra não, ele está executando no dia a dia, olhando um pedaço da operação. E isso está, às vezes, desconectado do que a gestão quer. Aí, às vezes, eu pergunto para o colega, cara, o que você está mais preocupado no teu centro cirúrgico? Cumprir o mapa. Ou seja, executar as cirurgias que estão marcadas. É isso que a direção espera de você? É esse o ponto crítico? Cumprir o mapa até as 18 horas, 19 horas? Aí o cara, vários, eu não sei, eu nunca perguntei isso. Ninguém nunca me falou isso. Né? Ou seja, o cara está olhando o umbigo dele, ele precisa acabar aquele mapa, obviamente, porque está marcado as coisas.
Mas é esse o ponto que a gente está esperando da gestão? Um ponto muito interessante que você colocou aí, Jorge, é o seguinte: qual é o resultado que o hospital está buscando? Essa é a primeira pergunta. O que é resultado? E qual é o resultado que o hospital está buscando? Eu vejo que a alta gestão elabora o planejamento estratégico e muitas vezes não conta isso para ninguém. Não existe desdobramento em planejamento tático e planejamento operacional. E aí começam todos os problemas, porque eu tenho um descasamento Exatamente. completo entre a expectativa da alta gestão e o que está acontecendo na operação. Então, quando nós olhamos o centro cirúrgico, eu vou pegar o seu exemplo do anestesista. Quando você pergunta para o anestesista o que é que ele está se propondo a fazer, qual é a meta dele, e ele não sabe qual é a conexão que existe com a meta da alta gestão, a meta estratégica, eu diria o seguinte: o problema não é do anestesista. O problema é da alta gestão, que tem a obrigação de dar clareza nos objetivos e metas da organização. Então, imagina você aí na Anestec, se você não disser para todo o seu time: olha, pessoal, nós estamos buscando isso e o caminho é esse. Cada um vai sair para um lado, fazendo o seu melhor, tentando entregar o seu melhor, mas remando cada um para um lado diferente. Então, hoje, o que eu vejo é que a primeira oportunidade de melhoria é dar clareza em toda a equipe do hospital, independente se tem 300, 400 mil, 2 mil, 5 mil pessoas, dar clareza o que é para nós resultado e onde nós queremos chegar. Primeiro ponto. A partir daí, desdobrar. E muitos hospitais desdobram metas e objetivos. Só que desconectado do propósito. Então, uma das coisas que nós fazemos, que é o que mais alavanca resultado, é uma coisa muito simples, que chama-se desdobramento da missão. Então, imagina que eu tenho uma organização que tem diretorias. Cada diretoria tem uma missão que somada da missão da organização. Cada diretoria tem gerências. Cada gerência tem uma missão que somada da missão da diretoria. Cada gerência tem coordenação. Quando você desdobra a missão antes das metas, eu dou clareza a cada um de qual é o seu propósito ali dentro. E a partir daí, você faz o quê? Você conecta a meta com a missão. Então, não é só sobre um número. É sobre propósito, é sobre número, é sobre pertencimento, é sobre motivação. Então, isso é gestão. Gestão não é só fazer um planejamento estratégico e agora em março ele está na gaveta porque ninguém lembra mais. Gestão é sobre dar clareza às pessoas de qual o seu papel e qual a sua contribuição. E a partir daí começa o jogo. Sim. E um dos princípios básicos da comunicação é que a mensagem é a responsabilidade de quem está passando a mensagem. Sempre. Então, a direção do hospital ela tem que passar uma mensagem clara para as suas equipes. E do mesmo jeito que você falou, o planejamento estratégico em março ele está na gaveta. Pegando na outra ponta da anestesia, do centro cirúrgico, cara, eu escrevi já dezenas e dezenas de protocolos, que o destino deles é uma gaveta. O protocolo existe, mas o quanto desse protocolo está sendo seguido? Eu acho que esse é um dos pontos, é a próxima evolução. Porque todo hospital razoavelmente organizado que eu vou tem protocolo, tem processo descrito. Sim. Aí você olha assim, isso está sendo executado como está descrito no protocolo? Aí o pessoal fala, é para tá. Cara, é para tá? Ou seja, você não está acompanhando, né? Absolutamente nada. E aí o cara, às vezes, ele, no ímpeto de executar isso, ele pega lá 10, 15 processos diferentes, protocolo, e agora vamos implementar. Cara, não vai dar certo. Vai se perder, você não vai conseguir acompanhar. Então, assim, pega 3 que são muito essenciais, que estão conectados com a missão, que estão conectados com os objetivos, que são essenciais para o que a instituição se propõe a fazer, e fica em cima daquilo lá até aquilo ficar a rotina e ninguém mais está pensando que é um protocolo, que é um processo. Aí você pega mais 2.
Só que isso não é um negócio que vai acontecer de um mês para o outro, nem de um ano para o outro. Às vezes você precisa 6 meses em cima de um simples processo para aquilo ficar realmente no dia a dia daquela instituição. Ou seja, você alcançar resultados, você alinhar isso tudo e você executar e ter essa gestão, porque isso é gestão, né? Você ter essa gestão trazendo resultado não é algo que em 3, 4 meses você vai conseguir implantar. Só que você com 2, 3, 4 meses, você já começa a perceber os primeiros resultados, você já começa a ver se a tua cultura está adequada para isso, se você está tendo choque de cultura com o que a alta gestão está querendo, porque é uma frase clássica que a cultura come a estratégia no café da manhã. No café da manhã, lá dentro do centro cirúrgico, eu falo o seguinte, a cultura come o protocolo assistencial no café da manhã. É a mesma coisa, só mudou o nível. Uma frase é lá em cima na gestão, outra embaixo lá na operação. Mas é a mesma questão. E é o que a gente vê, a gente faz um protocolo lindo. E ninguém cumpre, ou um pedaço cumpre, ou 50% cumpre, e aí a gente não consegue evoluir. A base do meu trabalho, no aspecto liderança, é a definição de Posner. Liderança é a arte de mobilizar os outros para que estes queiram lutar por aspirações compartilhadas. Olha só, a arte de mobilizar os outros para que estes queiram lutar por aspirações compartilhadas. O que eu observo na grande maioria das organizações? É que as pessoas esquecem do queiram. E aí você faz um protocolo, e em vez de estar se preocupando em tentar mobilizar as pessoas para que eles queiram, você quer forçar a goela abaixo. E aí não explica por quê, não convence, não faz as pessoas se sentirem pertencentes daquele processo. E aí o pessoal diz assim, mas nós já tentamos isso 10 vezes e não deu certo. E você vai fazer a 11ª do mesmo jeito? Vamos mudar a forma. Não é porque o protocolo é ruim, é porque a forma que está sendo colocada pode não ser a mais adequada. Einstein disse que insanidade é fazer sempre a mesma coisa e esperar um resultado diferente. E eu vejo as pessoas fazendo a mesma coisa e repetindo, esperando um resultado diferente. Observe. Tem um estudo que mostra que 13% dos líderes são demitidos, saem da organização por problemas técnicos e 87% por problemas comportamentais. Então, quando nós queremos trazer uma cultura nova, seja um protocolo, um processo, ou uma mudança de cultura de qualquer porte, trabalhar o emocional das pessoas é muito mais importante do que o técnico. Porque as pessoas da área da saúde são bem formadas, elas têm formação para entender, elas entendem o que precisa ser feito. Elas não fazem por questões emocionais. Às vezes precisa trabalhar gestão, às vezes precisa trabalhar liderança, às vezes precisa trabalhar comunicação, o pertencimento, o engajamento. Aí, o que eu observo as organizações fazendo? Faz o protocolo e aí dá treinamento técnico completamente cognitivo. Olha, o passo 1 é esse, o passo 2 é esse, o passo 3 é esse. Não fica. Não trabalha o envolvimento das pessoas. E aí, meu amigo, vai por baixo. Dentro do trabalho que nós fazemos, nós damos um peso muito grande ao processo da gestão emocional, da inteligência emocional. E os resultados multiplicam quando nós entendemos que do outro lado não é máquina, é gente. Gente tem sentimento, gente tem problema, gente tem expectativa, gente tem sonho, gente tem frustração. E quando você começa a entender que do outro lado tem gente, deixa de ser, olha, o protocolo é esse, vocês têm que fazer isso, e passa a ser, vamos trabalhar isso juntos, vamos entender, vamos construir, vamos fazer esse processo aqui de uma forma que todos saiam ganhando. E aí você muda completamente a motivação e o engajamento das pessoas. E isso tem que ser um ciclo, né, Roberto? Não adianta você for lá, você faz tudo isso, aí você está com um protocolo lindo, você trabalhou as pessoas, trabalhou a liderança, aí você vai lá, aplica e não acompanha. Aí você não sabe se funcionou ou não. Aí, cara, é o bom e velho PDCA, é mais velho que nós aqui, PDCA, né?
Aí você vai lá, mede. Cara, o resultado não ficou bom. Chama as pessoas. Gente, por que não ficou bom isso? Por que a gente não conseguiu fazer? Né? Aí faz vários, os 5 porquês. Tá, mas por quê? Por que não deu? Tá ruim o processo? Tá ruim o protocolo? Em que situação a gente não consegue aplicar? E aí você vai ajustando. Escuta a pessoa que está lá na operação, está lá no dia a dia. Né? E ninguém melhor para estar lá no dia a dia do centro cirúrgico que um anestesista e a enfermeira do centro cirúrgico. A gente está lá o dia inteiro, todos os dias. A gente sabe por que um processo funciona ou não funciona, ou quando que ele não funciona. Às vezes, numa cirurgia de grande porte funciona, mas numa cirurgia de 15 minutos não funciona. É aquele negócio, Jorge, isso que você colocou aí. É método. É assim, com o método certo, qualquer hospital pode alcançar resultados extraordinários. É com o método certo. O método é construir, engajar, treinar, implantar, monitorar e voltar para o PDCA, voltar para a avaliação, Então, é método, é criar uma nova cultura de fazer. É sair do deixa a vida me levar, a vida leva eu. Esse exemplo que você deu do centro cirúrgico, eu vejo muitas vezes, as pessoas que fazem o protocolo não são as que estão dentro do centro cirúrgico. Olha, isso não acontece aqui no Brasil, mas na França é muito comum. Então, quantas vezes o protocolo vem de cima e quem fez não conhece a realidade, até tem uma formação técnica muito boa, mas não está ali no dia a dia para entender o que funciona, o que não funciona, e vem quadrado. Olha, você tem que pegar esse quadrado aqui e botar para rodar. Não, mas vamos adaptar. Não, o protocolo é esse. Ou seja, você começa a sabotar o seu próprio trabalho de criação do protocolo no centro cirúrgico. Exatamente. A gente brinca dentro do centro cirúrgico que chegou mais um gênio da planilha, que o cara no Excel resolveu tudo daquele assunto. Mas você lê aquilo e fala, cara, isso não vai funcionar. Porque na situação tal, isso aqui não vai dar certo. Em tal momento, isso aqui não funciona. Com tal pessoa, se não tiver um alinhamento com essa pessoa, ela não vai fazer. Eu já sei que esse cirurgião ou que esse profissional não vai fazer. Esse profissional não está disponível a qualquer momento para ir lá fazer o que está dizendo aqui. E aí a gente brinca. Eu tenho hospital, eu já tenho 20 anos de formado agora, né, Roberto? Aí eu olho assim e falei, cara, essa planilha genial já é a terceira vez que está vindo um protocolo do mesmo jeito que não vai funcionar. Aí você chama o pessoal, vamos ajustar isso? Não, o protocolo é assim. Que aí você falou, cara, não vai dar certo. Como não deu há 5 anos atrás. Não vai incorporar na rotina. E aí aqui voltando no assunto inicial, que às vezes falta alinhamento, e isso eu vou dizer assim, a maioria dos nossos colegas, falando como anestesista, cara, você entra na tua sala, você acha que você tem que tocar o serviço para conseguir fazer todas as cirurgias. E você tem que fazer todas as cirurgias. Só que aí, às vezes, para que isso aconteça, você começa a passar barreiras de segurança, barreiras de qualidade, porque você acha que o mais importante é tocar o serviço. E aí a instituição ela quer 100% do protocolo do checklist de cirurgia segura sendo realizada antes da cirurgia, que é como é para ser feito. Mais de 10 anos que já comprovaram que isso faz diferença e que custa muito pouco pela diferença que ele faz. Aí você vai lá, você começa a tua anestesia e você registra a avaliação pré-indução 20 minutos depois que o procedimento começou. Ah, é para ganhar tempo. É isso que a instituição quer de você? Que você ganhe tempo? Ou a instituição quer que você siga as rotinas e as barreiras de qualidade e segurança que são internacionais? Aí o cara fala, não, ele quer que ganhe tempo. Alguém já te falou isso com essas palavras, que é para você passar o checklist de cirurgia segura para ganhar tempo? Eu falei, eu acho muito pouco provável que algum gestor te falou isso alguma vez. Eu falei, não, nunca ninguém me falou. Então por que você tem isso como algo inquestionável? E se você fizer essa pergunta para os anestesistas, eu vou te dizer, a maioria vai te responder que o importante é tocar o serviço e ganhar tempo.
Olha, se você me perguntar como gestor, eu vou te responder que o mais importante são os dois. Faça no menor tempo com a maior qualidade de segurança. A minha Esse é o visão ideal. como gestor seria essa. Faça no menor tempo com a maior qualidade de segurança, garantindo ali todos os requisitos de segurança do paciente, da equipe, de todo mundo. O que acontece normalmente é que quando vem a cobrança chega sempre sobre a forma de produção. E aí é que vem o equívoco da interpretação. A cobrança não vem, vamos aumentar o tempo aumentando a qualidade, vamos aumentar o tempo aumentando a segurança. A cobrança vem, vamos fazer mais cirurgias. Vamos fazer mais cirurgias, vamos fazer mais cirurgia, vamos fazer mais cirurgias. Por quê? Porque quando nós, que não temos esse conhecimento técnico, eu vou me colocar aqui no lugar de gestor, tá? Quando nós olhamos o processo, o nosso entendimento como gestor é o seguinte: eu vou pedir, solicitar e trabalhar para que aumente a quantidade de cirurgias, mas eu estou pressupondo, é uma pressuposição, por exemplo, que eu faço, que quem está lá na ponta vai me garantir a qualidade e a segurança até o limite. Só que o que eu vejo muitas vezes é que o profissional na ponta, novamente, uma questão emocional, ele tem uma formação técnica maravilhosa, mas não aguenta a pressão. E aí, quando ele recebe a pressão do aumento de cirurgia, na cabeça dele é um ou outro. E, na verdade, não é um ou outro, é um e outro. Tem que somar. Tem que somar. E aí a gente entra num assunto recorrente aqui, que são os dados. Se você tem indicadores mostrando, eu tenho 98% de preenchimento do checklist de cirurgia segura, eu tenho 97% de antibiótico profilaxia feita antes da cirurgia, eu tenho um índice muito, muito baixo de cancelamento de cirurgia por material inadequado ou por ausência de material. Aí assim, aí você vai aumentando. Mas se você aumenta o volume e você começa a prejudicar o antibiótico feito na hora certa, o checklist de qualidade e segurança feito na hora certa, você começa a aumentar a dor, náusea e vômito na sala de recuperação, você começa a aumentar incidentes, aí você olha, opa, nós estamos num ponto que nós estamos comprometendo a qualidade. Aumentou a incidência de erro, aumentou incidentes. Você consegue mapear isso, você consegue gerenciar isso, desde que você tenha os indicadores. Aí o que eu vejo o pessoal querendo aumentar a produção, totalmente no escuro. Se os teus indicadores estão adequados e se eles melhoraram ou pioraram no final. E aí a gente começa a fazer os trade-offs. Eu vou fazer mais rápido, mas passando etapas. Eu vou fazer mais rápido, eu vou fazer até as meia-noite, até as 2 da manhã, e vou fazer overtime, o pessoal trabalhando hora plantão, trabalhando, aí você começa a ter turnover maior, e aí começa a aumentar os erros, é natural, a gente sabe disso pela literatura, quando você começa a trabalhar acima de 95% da capacidade, começa a aumentar a incidência de erros. Quando você chega em 120% da capacidade, você começa a ter muito erro, você começa a ter muito turnover de funcionário, que você começa a colocar gente inexperiente em funções que você pressupõe que ele sabe fazer. Mas ele começou a ir lá para cobrir um turno, para fechar escala, e aí sai o funcionário que é lá da enfermaria para ajudar no centro cirúrgico, porque está em cirurgia até às 3 da manhã, e aí isso naturalmente vai aumentar a incidência de erros. Mas se você não tem análise de indicadores e de dados, você está no escuro. Você fica olhando o faturamento, aumentou a produção, aumentou o faturamento, só que você está tendo de complicação, de erro, de problema, não está compensando isso. Essas métricas que eu acho que a gente tem pouco dado para poder tomar uma decisão real e embasada sobre isso. Eu concordo com você em gênero, número e grau. E ainda vou um pouco mais longe, assim, vamos falar de como no processo isso deveria funcionar de forma perfeita. Então, assim, nós temos um diretor médico, um diretor clínico, qualquer nome que se dê aí, tá? Mas que é um diretor médico, um diretor clínico, um diretor técnico.
a nomenclatura muda, mas a função é a mesma, em que esse diretor técnico é que é o responsável por fazer essa interlocução com a equipe clínica. Então, ele recebe uma pressão de aumentar a produção, e recebe mesmo, tá? E recebe mesmo. E cabe a este profissional fazer essa regulagem, porque, imagina só, eu como gestor, eu estou olhando o número, eu não tenho conhecimento para fazer esse tipo de avaliação. A avaliação mais óbvia, que é assim, ó, começou a ter mais problema ou menos problema, eu até conseguiria, por inferência, entender, mas é muito pouco para tomar uma decisão desse nível e dessa natureza. Então, eu acho que o papel do diretor clínico diretor médico, nesse processo é fundamental, porque ele é que tem que fazer essa calibragem, entender até onde é possível ir. Porque isso que você falou, vai aumentando os erros, uma hora os buracos alinham no queijo. Uma hora passa por todas as barreiras e aí o erro chega lá no final e acontece. Aí acontece efetivamente a não conformidade total e passou. Tá? Mas é importante que tenha alguém com esses dados e que saiba interpretar esses dados para regular, porque nenhum gestor, olha, eu já trabalhei com centenas de hospitais, centenas, e eu nunca vi um gestor, eu não estou dizendo que não existe, eu nunca vi um gestor que quando o diretor clínico diz isso aqui vai comprometer a segurança, quem assume a responsabilidade? Eu nunca vi nenhum dizer que sou eu. O limite está dado. O limite está dado. Então, o que acontece? Eu acho que existe uma questão aí de comunicação muito forte. Então, se entende que é para aumentar a produção, e sempre é, tá? Nós olhamos o número e é sempre para aumentar a produção, é sempre para aumentar o faturamento, é sempre para aumentar a rentabilidade. Esse é o trabalho da gente lá. Tá? Agora, a parte técnica precisa ser respeitada e entendida para ver assim, até onde é o limite que compromete o equilíbrio, rentabilidade, segurança e qualidade. Tem que haver esse equilíbrio. Sem esse equilíbrio não anda. Por quê? Porque vai começar a afetar paciente, vai começar a afetar pós-cirúrgico. E o que acontece? Não adianta, vou pegar um exemplo hipotético, tá? Não adianta um anestesista, por exemplo, descumprir determinadas partes do protocolo para andar mais rápido, porque isso vai gerar mais tempo no RPA, isso pode gerar mais tempo na UTI, isso pode gerar mais tempo de recuperação. Então, o tempo que você ganhou aqui, e é um dado importante, quanto tempo isso está se refletindo e eu estou comprometendo o processo na próxima etapa, na próxima fase. Exatamente. Aí a gente precisa ter dados, né? Precisa ter dados. Dados é fundamental. A nossa função aqui da Nestec de captar esses dados, gerenciar, apresentar para que o gestor realmente possa tomar esse tipo de decisão, esses gráficos comparativos, essas análises. Olha, isso. 6 meses atrás era assim, agora está assim. Estamos chegando num ponto crítico ou estamos chegando num ponto muito otimizado. Está ótimo, está bom. Melhorou isso aqui, piorou aquilo. É esse tipo de clareza para a gente tomar a decisão que os dados nos trazem e é uma das nossas propostas aqui na Nestec. E aí isso nos leva ao outro ponto que eu queria discutir contigo, que a gente entende, a gente já falou várias vezes isso aqui, que o centro cirúrgico, ele é o ponto que o hospital vai dar prejuízo ou vai dar lucro. Porque os nossos hospitais, o relatório da ANAP mostra, os nossos hospitais são essencialmente cirúrgicos. Todo paciente que entra é mais de uma cirurgia para cada paciente que dá entrada no hospital. Ou seja, os nossos hospitais são essencialmente cirúrgicos. E eu vejo o pessoal falando, o hospital do futuro. Cara, o hospital do futuro é um lugar para fazer cirurgia e ficar na UTI. Se não for isso, não é hospital. Então, porque o hospital vai ser atendido por robô, não vai, cara. O hospital vai ser um lugar para fazer cirurgia e ficar na UTI. Saiu da UTI e vai para casa. Isso é o hospital do futuro. E o centro cirúrgico é onde vai ditar se esse hospital ele vai dar lucro ou ele vai dar prejuízo. Essa é a nossa visão. O que você acha sobre isso, Roberto? Eu concordo totalmente. O que eu digo nos hospitais que nós estamos trabalhando é o seguinte: o centro cirúrgico ele é o coração do hospital, é ele que bombeia.
O centro cirúrgico é quem bombeia o hospital. Então, um processo, eu vou até estender um pouco, um processo cirúrgico bem montado e bem executado, que vai desde uma recepção da internação rápida, para não deixar o paciente esperando, não atrasar a cirurgia por conta do processo da internação. Aí chegou no centro cirúrgico, fez toda a preparação, fez a cirurgia com sucesso. E a cirurgia com sucesso envolve o material certo, está pronto na hora certa, o material está higienizado, está esterilizado, ou seja, toda a preparação da cirurgia está pronta para a equipe de cirurgiões, de anestesistas atuar, fazer a cirurgia com a maior segurança e passar para o próximo. E aí, limpeza de sala rápida para já preparar para a próxima cirurgia. Esse ciclo tem que estar todo fluindo. Isso vai garantir a sustentabilidade do hospital. Por quê? Porque é aí que bombeia o processo inteiro. É aí que bombeia o processo inteiro. E é um ciclo, porque senão adianta eu operar muito e minha CTI não ter, minha UTI não ter onde botar esses pacientes. Assim, foi para o RPA e aí, vai para onde? Não pode tirar daqui. Se não pode tirar daqui, eu lotei o RPA, minha sala cirúrgica começa a virar leito. E aí para o processo inteiro. Então, você tem que calibrar, é uma das maiores, talvez a maior fonte de receita de um hospital bem estruturado é o centro cirúrgico, é ali que bombeia para o processo inteiro andar. Então, esse fator é muito importante, e dados do centro cirúrgico é fundamental para a tomada de decisões. As decisões ainda estão sendo tomadas de forma muito empírica. E esse empirismo gera risco, gera perda de qualidade, gera perda de oportunidade. Porque às vezes você não está olhando o cenário inteiro, você está olhando só uma árvore tomando decisão para a floresta inteira. É o que a gente vê no dia a dia. E como a gente chama aqui na Nestec o perioperatório ampliado. Ele começa na indicação cirúrgica lá no consultório, isso, onde o cirurgião vai fazer o pedido da guia, vai pedir o material, vai encaminhar para o pré. Aí a segunda etapa é o pré-anestésico, onde você prepara o paciente, você faz essa análise de riscos. A outra etapa já é a chegada no hospital, então do cara entrar no hospital até ele chegar na porta do centro cirúrgico, a cirurgia em si, a sala de recuperação e a reabilitação posterior da sala de recuperação, seja ir para casa, retomar. Aí a gente chama que, assim, da hora que o paciente sai da recuperação ou da UTI, até ele retomar suas atividades funcionais. E toda essa jornada ela tem que ser mapeada através de dados, porque onde tem uma jornada de paciente, tem uma jornada de informação, tem uma jornada de dado. E se você acompanha essa jornada, olhando os pontos críticos do processo, você sabe onde é que estão os teus gargalos. A gente analisou para um cliente nosso, e um dos principais lugares de variabilidade era da internação até o cara chegar na porta do centro cirúrgico. Variava de 20 minutos até 2 horas e meia. Cara, você tem que pôr atenção ali, vai lá estudar esse processo. Esse processo tá... A variabilidade da chegada no centro cirúrgico até entrar na sala era pequena, a cirurgia, a variabilidade era pequena, e da sala de recuperação, a variabilidade era pequena. Ou seja, esse processo está funcionando bem. Aí a gente ia ver a maior causa de atraso de sala era material que não estava disponível no momento certo, higienizado, esterilizado, isso, ou paciente que demorava para subir. Uma questão, quem tem um papel muito importante nesse processo também é o cirurgião. Quantas vezes você não atrasa a cirurgia ou não aumenta o tempo da cirurgia porque o cirurgião não especificou corretamente todo o material que ia precisar? E aí, quando chega na hora, sai todo mundo circulante, correndo, parecendo um doido, indo para a farmácia, não procurar material, ou o OPME não foi corretamente especificado. Então, isso atrasa, aumenta o tempo cirúrgico. Então, é o que você falou, é um ciclo completo. Nós temos que identificar desde o começo lá da solicitação de cirurgia, especificação do material que vai ser necessário. É lógico que uma variabilidade existe, mas não pode ser demais. Então, e aí vem a chegada do paciente. Tive um tempo atrás cliente que o gargalo dele era a recepção da internação, só tinha uma pessoa, as pessoas chegavam e ficavam esperando. Aí atrasava o centro cirúrgico, atrasava as cirurgias.
Aí eu mostrei para ele o seguinte, pô, quanto custa mais uma ou mais duas atendentes aqui em relação a quanto a gente está perdendo lá em cima? Sim. Então, não faz conta. Não, mas nós não podemos aumentar o quadro. Eu falei assim, não, a conta não é essa. Nós não podemos aumentar o quadro para gerar despesa, para gerar receita, podemos. Exatamente, né? O custo hora do centro cirúrgico é o maior custo do hospital. Você parar o centro cirúrgico porque falta leito, porque falta gente na internação, é um paradoxo total, né? O custo de uma sala cirúrgica é enorme, ainda mais se tem lá o anestesista parado, o cirurgião parado, o enfermeiro circulante, todo mundo parado, vai atrasar, aí mas daí é só esperar um pouco. Mas daí as cirurgias que estão planejadas para o fim do dia, elas vão acontecer de noite, aí você vai ter que pagar hora extra, você vai ter que pagar hora plantão, ou o profissional vai ficar lá e vai ficar puto porque ele tá lá, era para ele ter ido embora às 7 da noite, às 9 da noite ele ainda não conseguiu ir embora porque atrasou. Aí você perde engajamento, aí você perde qualidade do profissional, porque daí, né, tem todos esses cenários. E a gente mostrou, até o Diógenes publicou na nossa newsletter, no LinkedIn, agora recentemente, a partir da segunda cirurgia do dia, já é acima de 50% de atraso. Dados de 300 mil anestesias. Não é um local, não. São mais de 60 instituições. A primeira cirurgia normalmente começa no horário, a segunda cirurgia e dali até as 19 horas é acima de 50% a média de atraso. E isso é a rotina. Cirurgias atrasadas, cirurgias atrasadas. E isso é custo altíssimo, né? Isso é custo alto. Isso é o paciente que chega lá às 7 da manhã, que está em jejum, que a família veio junto e que ele vai ser operado ao meio-dia. E que ele fica lá no setor de internação, ocupando local, ocupando espaço. Daí ele começa a reclamar, e ele vai na ouvidoria dizer que atrasou não sei quanto tempo. Tem todas essas questões. Eficiência operacional do centro cirúrgico é um ponto extremamente complexo, porque envolve todas as áreas do hospital, praticamente. Envolve desde a limpeza, da recepção, até o estacionamento. Isso. Envolve a UTI, o centro cirúrgico, o pessoal da nutrição, que tem que ir lá dar um lanche para o cara, para ele ter alta. Todos os setores envolvem a atividade do centro cirúrgico. É o coração. O centro cirúrgico está bombeando ali para todo mundo. Para todo mundo, exatamente. O centro cirúrgico está bombeando ali para todo mundo. E quando você tem uma operação muito eficiente, você tem uma rentabilidade fantástica. E a questão da visão de gestor agora, tá? Não é só a operação, é que cirurgia eu boto que horas também. É a inteligência na montagem do mapa. Na montagem do mapa. Na distribuição das salas. Então, e aí começa tudo no seu processo. Eu tenho o bate-mapa do dia anterior para verificar se está tudo que foi planejado, está descrito, se as cirurgias estão todas preparadas, se os equipamentos estão preparados, se os kits estão prontos, está tudo pronto. E aí a equipe chega e vamos realizar. Então, quando você tem o coração ali bombeando para todo mundo, normalmente você tem uma operação muito saudável. Normalmente você tem uma operação muito saudável. Eu queria que você dissesse isso como gestor, porque daí a gente fala que a gente é tendencioso, né? Mas a gente fala isso frequentemente aqui. Roberto, eu queria te perguntar mais sobre uma questão que a gente tem falado aqui de maneira recorrente, que é sobre fluxo de caixa e previsibilidade de operação financeira numa instituição de saúde. E a gente sabe que um dos maiores custos, né? Os dois maiores custos é pessoal e materiais e medicamento, né? MAT-MED. Assim, às vezes eu falo bastante aqui sobre fluxo de caixa e previsibilidade, porque o nosso ciclo de venda de MAT-MED no hospital é gigante, é enorme. Você compra uma caixa de medicação que é usada lá de vez em quando e você só vai usar e faturar aquela caixa inteira, às vezes, em 2 anos. Esse é um dinheiro que fica parado ali. Então, assim, quando você reduz a variabilidade de cuidado e você tem medicações que você pode trocar, você tem materiais que você pode trocar, para você facilitar a operação de estoque, reduzir o quanto de dinheiro que você precisa estar parado, você reduz o teu fluxo de caixa.
e isso melhora a sustentabilidade da operação. Eu tenho falado bastante sobre isso, mas eu queria que você me desse essa visão do gestor, assim, sobre a questão do fluxo de caixa, como isso impacta na operação e como um ajuste na previsibilidade de consumo de MATMED pode impactar e fazer a diferença entre uma operação saudável e uma operação não saudável. Vamos lá. Quando nós pegamos pessoal, MATMED e OPME, dá 80% do custo do hospital em média. Ali, 75%, 80% do custo total do hospital. Então, veja 3 itens. Mão de obra, pessoal de uma forma geral, MATMED e OPME. Onde é que existe o maior desperdício em qualquer hospital típico? Tempo, ou seja, o que eu gasto mais é o que eu desperdiço mais, e material e medicamento. O OPME normalmente é muito baixo, mas material e medicamento. Então, o que acontece? Uma das questões que garante a sustentabilidade de qualquer empresa, não vou nem falar só de hospital, é fluxo de caixa. Então, tem uma expressão que é muito interessante, que faturamento é vaidade, lucro... Peraí, deixa eu pegar ela aqui, que eu vi essa lucro, expressão... sanidade... Lucro, sanidade, Marcelo Germano. Caixa é rei, e a gestão e a rainha disso tudo. Exatamente. Aí, parafrasear o Marcelo Germano aqui de novo. Então, o que acontece? Os hospitais os hospitais que têm uma gestão mais clássica, vamos chamar assim, usar essa expressão, eles avaliam seu crescimento pelo faturamento, ou seja, vaidade pura. Eu estou faturando 100 milhões, 200 milhões, 300 milhões, aí eu pergunto, tá, mas isso aí é bacana, mas você está gastando quanto? Está sobrando quanto? E no caixa, a sua geração de caixa, o que interessa é a geração de caixa. No final do mês, sua conta lá subiu ou cresceu? Porque é isso que vai garantir a sustentabilidade da sua organização. Então, quando nós temos o olhar para o caixa, qualquer recurso que esteja parado na instituição, ele está sangrando o meu caixa. Porque a operação ideal é: eu comprei, vendi, paguei antes de receber, ou recebi antes de pagar e paguei ao fornecedor. Esse é o mundo perfeito. Esse é o mundo perfeito. Dentro do hospital isso é muito difícil. Por quê? Porque os ciclos de recebimento são muito longos. Então você pega uma cirurgia, você vai faturar aí com uma média de 20 a 30 dias, para receber em 60 dias. Se não glosar, se todo mundo, o anestesista assinou, o cirurgião assinou, todo mundo assinou, todo mundo colocou tudo, e é outro parto de mamute, fazer todo o procedimento, faz a ficha de gasto de sala, faz os mapas todos para faturar bonitinho. Então, se tudo der certo, eu vou receber com 90 dias. Agora, imagina, você falou da questão, eu vou abordar a questão do material e medicamento, mas imagina só, aí o anestesista não assinou a ficha anestésica, porque saiu meia-noite, correndo. Ou porque saiu 8 horas da noite, ele tinha outro compromisso e não assinou. E isso acontece todo dia. O cirurgião fez a cirurgia, foi embora e não assinou a documentação da cirurgia. Então, aí esse cirurgião só vai voltar daqui a uma semana para o hospital. E aí ficou aquela ficha parada uma semana. Aí quando ele volta, tem que lembrar da cirurgia, o que foi, não sei o quê. Aí alguém tem que parar ele entre uma cirurgia e outra, que ele não foi lá para procedimento administrativo. E aí ele já fica chateado, porque ele tem que parar, tem que recordar, pegar a lembrança, os dados daquela cirurgia. Então isso começa a comprometer o tempo do processo. E em paralelo a isso, você tem isso tudo que você colocou, que é o gerenciamento do estoque. Então, uma coisa que eu pergunto sempre para os hospitais que eu estou é o seguinte: quanto é que você tem de estoque hoje? Eu tenho 5 milhões de estoque. Quanto está girando seu estoque por mês? Meu estoque gira 4 milhões por mês, ou 6 milhões, ou 5 milhões, o valor que for. E a gente começa a calcular o seguinte: quanto do estoque não está girando? Aí você tira um relatório, quanto produto você tem que estar aqui que não sai a mais de 30 dias, a 60, a 90, você precisa desse produto. Aí você olha, eu tenho um produto no estoque que está a 120 dias, e o prazo de entrega do fornecedor é 15. Para que comprou tanto?
Eu não posso calibrar melhor meu estoque para ter 30 dias de estoque, para eu ter uma folga, para não ficar muito rígido. Vão até admitir isso no primeiro momento. Mas se ele me entrega em 15, eu vou ter 30 dias de estoque para eu poder comprar e ter certeza que vai chegar. E aí você tem produtos com 120 dias, com 180 dias, um ano no estoque sem girar. Então, tudo isso é recurso que está ali parado e que está comprometendo o caixa, que está comprometendo a sustentabilidade da instituição. O tempo cirúrgico, o tempo de faturamento da cirurgia compromete. Às vezes passa pelo faturamento alguma coisa, e aí é o quê? Glosa. Aí com 60 dias você acha que vai receber, glosou aquela cirurgia por causa de um documento qualquer lá que não foi assinado, e aí glosou a cirurgia, volta, aí vai recorrer a glosa mais 60 dias para receber. Então, tudo isso vai comprometendo o quê? A geração de caixa do hospital. E aí o caixa vai caindo, o faturamento só subindo e o caixa caindo, o faturamento subindo e o caixa caindo. Então, nós temos que olhar efetivamente os 3 indicadores. Eu tenho que olhar o faturamento, porque me diz se o hospital está aumentando a produção. Eu tenho que olhar a lucratividade. Não adianta, por exemplo, hospitais SUS faz a cirurgia e o que gasta de OPME é menos do que recebe do SUS pela cirurgia. Não faz sentido. E temos que olhar o seguinte, a geração de caixa, ela está positiva ou ela está negativa? Porque, meu amigo, se o seu faturamento está subindo, se o seu lucro está subindo, mas sua geração de caixa está caindo, não tem mágica. Você está indo para banco ou vai em algum momento e vai comprometer toda a sua lucratividade pagando juros para banco. Você vai quebrar crescendo. Vai quebrar crescendo, exatamente. Você vai quebrar crescendo. Eu te perguntei isso, eu tenho falado bastante isso aqui nos últimos anos, no último ano principalmente. A gente está colocando bastante atenção nesse tipo de situação, a gente está desenvolvendo um sistema de machine learning para uma pré-auditoria, a hora que ele encerra a ficha, para ver se não faltou nada, se não tem alguma coisa que ele esqueceu, para evitar esse tipo de ciclo, porque a gente sabe que uma glosa ela dobra o tempo de faturamento. Dobra o tempo, em média, é o que acontece, né? E falando muito sobre gestão de estoque de material e medicamento, porque a gente vê o consumo de fármacos lá no nosso Analytics. Roberto, teve um cliente nosso que em 6 meses teve uma medicação que ele usou uma ampola. Uma ampola. E é uma medicação que é comprada em caixa de 50. Ou seja, faz 6 meses que tem 49 ampolas daquela medicação no estoque. E 5 mil anestesias em 6 meses, ele usou uma. Essa medicação não tem mais que existir no hospital, cara. Me desculpe. Não tem que existir algo, e é algo que você pode substituir por outra medicação. Aí a gente mostrou isso pro cliente. Ele falou, mas isso é baratinho. O que custa? Falei, custa caixa, custa fluxo de caixa. E é a mentalidade, porque da mesma forma que passa o baratinho, pela mesma mentalidade passa o caro. Passa o caro. É a mentalidade. O que passa, o modelo pelo qual passa uma medicação de R$2, passa uma de 10 mil. Quem não controla centavo nunca vai controlar milhão. Isso minha avó já falava quando eu era criança, né? Exatamente, exatamente. É modelo mental, é modelo de operação, é modelo de gestão. Exatamente. Agora imagina, desculpa interromper, agora imagina você está no centro cirúrgico, ouve de um gestor que deveria estar preocupado com caixa isso. É você lá na ponta que vai cuidar do centavo? Não vai. Não vai. Por quê? Porque o exemplo que você está tendo é o seguinte, não, deixa para lá. É baratinho. É exemplo, liderança pelo exemplo. Não, e aí, assim, vou dar um exemplo que um colega nosso trouxe aqui de um cliente. A gente estava fazendo um trabalho com eles para fazer ajuste de estoque, para ver se tinha alguma medicação que podia ser descontinuada, alguma coisa assim. E aí ele me veio extremamente frustrado, dizendo que eles não conseguiam um investimento para anestesia, que era baixo, assim, em torno de 40, 50 mil reais, para ter uma melhoria, de um negócio que tinha literatura clara sobre o assunto. E a instituição foi lá e trocou os focos cirúrgicos
de todas as salas, e eles gastaram, se não me engano, 300 ou 400 mil reais trocando foco cirúrgico. E aí o colega falou assim, cara, qual é o retorno de investimento de trocar foco cirúrgico? O foco estava funcionando, troca a lâmpada, ajusta, tem um que está muito ruim, troca um. Não, trocaram todas as salas. E aí ele questiona, qual é a justificativa de você empenhar, e aí realmente, né, você gastou aqueles 300 mil, colocou em foco, e o que isso vai retornar? Você vai operar mais, você vai ser mais eficiente, o cirurgião não estava conseguindo operar. Às vezes precisa você fazer melhorias, né? Você tem um débito técnico de materiais, né? De equipamentos, mas ele questiona assim, será que era essa a situação? A gente questionando um investimento de 50 mil reais num equipamento que existe evidência forte na literatura, versus 300, 400 mil para trocar foco? Essa é fácil de responder porque eu vejo uma frequência grande. É assim, a tomada de decisão teve um motivo muito, em geral, teve um motivo muito importante para tomar essa decisão, chamado ego e vaidade. Tem um outro fator que influencia, que é qual especialidade reclama mais. Exatamente. Então, assim, não houve avaliação técnica do processo. E aí, por que não há avaliação técnica do processo? Não é porque as pessoas não querem fazer ou não são capazes de fazer, de forma nenhuma. É porque não tem dado. Vamos voltar para o problema dos dados. Não tem dado. Quando você não tem dado para tomar decisão, quem grita mais leva primeiro. Exatamente. Então, assim, você tem a questão do ego, às vezes, muitas vezes a decisão é porque um foco cirúrgico é mais bonito e dá para você mostrar mais quando as pessoas vêm aqui e ele aparece mais do que um equipamento do anestesista que está lá no canto e ninguém vê, ou porque não houve avaliação técnica, precisa de uma pressão, mas não tem dado. Porque as pessoas, muitas vezes, o que eu vejo, grande parte dos gestores dos hospitais, é que são pessoas preparadas, mas que não têm o instrumento de dado para tomar decisão. Os sistemas hospitalares, e aí eu posso falar que eu vi fortemente desse mundo, eles têm uma característica muito operacional. E aí quando você vai para o Analytics, quando você vai para o BI, aí você olha assim, menos de 10% dos hospitais que implantaram um sistema de gestão tem um sistema de custos implantado, tem um Analytics implantado, tem um BI implantado. E desses menos de 10%, menos de 10% usa. Usa adequadamente. Adequadamente. Então você tem 10% implantou. Desses 10% usa adequadamente. E aí vem todo o processo, aí queima de caixa, decisório, insatisfação. A outra pessoa não entende o porquê, porque não tem, na cabeça dele, não tem nenhuma justificativa. E aí começa o processo de insatisfação. Sim. E aí vai comprometer todo o clima organizacional, o ambiente. Só contar uma história, meus amigos nerd de computador, tem um amigo que tem uma empresa de dados, de BI, e aí num hospital grande aqui de Santa Catarina, numa outra cidade, o cara foi lá e a empresa dele estava implantando um sistema de BI no hospital. Era um projeto de quase um ano, assim, com 7, 8 meses eles chamaram a direção, agora a gente está com o BI já montado, já está funcionando. Aí ele me contando, aí o diretor do hospital sentou do meu lado e falou, o que o BI vai me dizer? Aí você, olha, vai te dizer o que você perguntar. Aí mas não vai me dizer nada? Eu falei, não, vai responder com dados as coisas que você tem. Ele falou assim, foi constrangedor, resultado, em 2 anos o BI não era usado. Ficou 2 anos com o projeto montado, aí mudou a direção, começaram. Depois de 4, 5 anos que eles estavam na empresa, que o negócio realmente começou a ser utilizado e fomentar decisão, gerar dash, indicador, relatório, realmente de uma maneira como era para ser o projeto original, né? Qualquer semelhança aí pelo Brasil é mera coincidência, porque é o que mais se vê. É o que mais se vê. E aí você vê decisões tomadas baseadas na pressão, no empirismo, no ego, na vaidade,
no achismo. Por quê? Porque não tá tomando decisão baseada em evidência, em dado. Exatamente. E o resultado nós estamos vendo. Ó, grandíssima parte dos hospitais do Brasil hoje estão enfrentando dificuldades financeiras e com um mato alto gigante para ganhar eficiência. Sim. Ou seja, de uma ponta tem uma dificuldade financeira, uma dificuldade de caixa, uma dificuldade de sustentabilidade financeira, e na outra ponta está com as torneiras todas abertas. Exatamente. E aí não tem dinheiro que você bote de um lado, que do outro lado só faz aumentar a sangria, porque tem uma expressão que diz, se você quer começar a ganhar dinheiro, a primeira coisa que você tem que fazer é parar de perder. Então, trabalha a eficiência, trabalha a operação, trabalha a tomada de decisões, trabalha... E por onde é que começa? Ciclo cirúrgico. Quando você opera. O seu centro cirúrgico opera. Ciclo cirúrgico. Porque quando você calibra o centro cirúrgico, você calibra o hospital inteiro. Isso aí. Nossa, muito bom. Roberto, a gente já está aqui com um bom tempo aqui de conversa. Se deixar, a gente fica mais umas 2 horas aqui conversando sobre esse assunto, principalmente. Eu queria que você deixasse uma mensagem final aqui para os nossos ouvintes. Se você quiser deixar algum contato da tua empresa, o que você quiser, agora o espaço é teu, fica à vontade. Jorge, primeiro eu queria agradecer, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, a oportunidade de estar aqui falando para esse público de vocês, uma grande honra para mim estar aqui. Tá? A mensagem que eu quero deixar ela é bem simples. Com o método certo, qualquer hospital pode alcançar resultados extraordinários. Isso é o que nós temos feito. O nosso trabalho, o nosso desafio é levar os hospitais a alcançar resultados extraordinários. E hoje é uma certeza, com o método certo, qualquer hospital pode alcançar resultados extraordinários. Quer entrar em contato comigo? www.robertogordilho.com.br. Então, lá tem toda a informação, tem todo o contato, tem nossas redes sociais. Para não ficar falando muita coisa aqui, www.robertogordilho.com.br. Ou simplesmente coloca Roberto Gordilho no Google que eu apareço lá. Perfeito. Roberto, muito, muito obrigado. Eu queria deixar a mensagem final. A gente falou isso várias vezes e a gente acaba voltando. Se você não tiver dados para embasar suas decisões vão ser baseadas na sua experiência, na sua ideia, no seu empírico, ou nas pressões que você vai sofrer de grupos organizados que existem dentro de qualquer instituição. É da natureza humana você preencher gaps de informação com a sua experiência pessoal. É isso que vai acontecer. E é isso que a gente vê todos os dias acontecer nos hospitais e em outras empresas onde faltam dados, existe a mesma coisa. Então, gente, atenção aos dados. Se você quiser dados do centro cirúrgico, que é o coração do hospital, a Nestec é a maior fonte de informação sobre o dado do momento anestésico cirúrgico, porque a gente está lá no Point of Care, temos mais de 4 milhões de anestesias já registradas por quem está lá no dia a dia, minuto a minuto, de 5 em 5 minutos, colocando informação no nosso sistema. Se você não olhar para dados, você vai estar tomando decisões empíricas baseadas na sua ideia ou nas pressões que você está sofrendo. Queria agradecer muito ao Roberto por conversar aqui com a gente, o pessoal que nos escutou até o fim. Acompanhe as outras temporadas, já essa é a 5ª temporada do podcast. Tem praticamente um congresso de gestão de indicador de qualidade, segurança, de tecnologia e inovação aqui no nosso podcast. Maratone num fim de semana, na academia, no trânsito, os outros episódios. E em breve teremos mais convidados sensacionais que nem o Roberto para trocar experiência aqui com a gente. Muito obrigado e até o próximo episódio.